Diga: eu venci. Porque para você estar aqui nessa noite, você venceu, né? Quero o evangelista Nilton, fica com me ajudar. Glória a Deus. Queridos, hoje é culto de ensino e já foi lido na palavra oficial acerca que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E o Senhor já está falando conosco, e o Senhor falou comigo na tarde desse dia acerca de uma palavra, e a palavra está localizada em Mateus capítulo 7, versículo 24. Mateus capítulo 7, versículo 24. Glória a Deus. Os dois alicerces. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus capítulo 7, versículo 24. Deus seja louvado. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e a pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva e correu os rios, e soprou o vento, combateram contra a casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouviu essas palavras, e não cumpriu, um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Versículo 27. E desceu a chuva e correu o rio, e soprou o vento, combateu aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Pai, só o Senhor é digno de toda adoração e louvor. Pai, nesse momento, Senhor, que o Senhor possa falar conosco pela tua palavra, nos edifica, nos transforma. Ó Deus, o Senhor tem liberdade, Senhor, em falar tudo quanto o Senhor queira, Senhor. Estamos aqui, ó Pai, e ansiamos pela voz do nosso pastor. Ó Deus, que o Senhor possa, Senhor, atingir os corações aqui, ó Pai, encheio pela tua palavra da verdade, a sã doutrina, Senhor meu Pai, para nos trazer a limpeza e a purificação e a santificação, ó Pai, para que o Senhor possa se agradar, Senhor. Ó Deus, fala conosco, é o que eu lhe peço, em o nome de Jesus. Que o povo de Deus diga amém. Amém. Graças a Deus. Pode se sentar no nome de Jesus. Glória a Deus. Eu pedi para o nosso evangelista Nilton ficar. Você pode ficar com a Bíblia aberta. Amém. Glória a Deus. A gente vamos fazer a leitura. Eu quero interagir com você, tá? Para que nós viemos abordar os versículos e entender que o Senhor tem para nós por essa palavra. Queridos, essa palavra é uma palavra conhecida. O Senhor assentou no meu coração essa palavra e vai
nós fizemos aqui a leitura, vai falar acerca de dois homens. Diga, dois homens. E o interessante é que o primeiro, ele ouviu e ele praticou a palavra. O segundo, ele também ouviu, mas ele não praticou a palavra. O interessante é que esses dois homens, eles ouviram a palavra da verdade, mas a diferença foi que um praticou e o outro não praticou. Quem me ouve, diga amém. Amém. Então, vai falar acerca da palavra que foi pregada, e o ouvinte que ouviu, e o ouvinte que ouviu praticou e o outro não praticou. Então nós vamos aqui abordar, eu separei alguns versículos para que a gente venha abordar e esclarecer, para que a gente venha aprender acerca dessa palavra. E o interessante é que Jesus, ele vai fazer essa comparação, e ele vai dizer que esses dois homens, ambos os dois vai passar pela mesma situação, Emanuel, pela mesma situação. Não foi situação diferente, distinta, não foi a mesma situação. Nós aqui lemos que veio a chuva. Primeiro foi a chuva, depois correu o rio e soprou também o vento contra aquela casa. Quem me ouve, diga amém. Amém. Então foi 3 situações que aconteceu e tentou combater aquela casa. E o interessante é que a primeira casa, ela foi alicerçada na rocha. Quem me ouve, diga amém. Amém. Ela foi alicerçada na rocha. E esse primeiro homem que alicerçou a casa na rocha, a Bíblia vai relatar, é porque ele praticou aquilo que ele ouviu, ele colocou em prática. O segundo homem, ele também ouviu, mas ele não praticou, e ele colocou a sua casa sobre areia. Então nós já entendemos que nós ouvimos a palavra de Deus e temos a liberdade de escolher o terreno que nós podemos alicerçar a nossa casa, colocar a nossa casa. Então o terreno, a escolha é minha e sua. Quem me ouve, diga amém. O terreno, quem escolhe somos nós. Mas o interessante é que o primeiro, ele escolheu, porque ele praticou a palavra em alicerçar sua casa na rocha, e o segundo na areia. Estou fazendo essa introdução para você entender. Só que ambos os dois passaram pela mesma situação. O segundo, que alicerçou na areia, a Bíblia diz que nós lemos aqui, foi grande a sua. E o interessante é que, se foi grande a sua queda, eu entendo que a sua casa era grande. Quem sabe ele fez um projeto muito grande. Quem sabe ele construiu, ele fez uma obra muito grande. Quem me ouve, diga amém. Olha para cá para você pegar a mensagem. A casa que ele fez foi muito grande. Quem sabe aos olhos daqueles que olhavam, dizia:
É bonita a obra, é bonita a casa, é uma casa muito bela. Só que aqui Jesus ele está abordando que não adianta a casa ser bonita, não adianta a casa ser bem aparentável. O que Jesus está abordando aqui é acerca do alicerce. Oh, glória a Jesus. Aleluia. O que Jesus está chamando a nossa atenção por essa palavra não é a beleza da casa, mas sim o alicerce da casa. E é isso que eu quero abordar. É isso que eu quero adentrar para que a gente venha entender aonde a gente estamos colocando a nossa casa, em qual terreno a gente está colocando a nossa casa. Fica com a Bíblia aberta, por gentileza. Evangelista Nilton, Mateus capítulo 16, versículo 18. Glória a Deus. Mateus capítulo 16, versículo 18. Acompanha comigo. Pode ler. Mateus capítulo 16, versículo 18 diz: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares da terra será desligado dos céus. Amém? Nós vemos que Jesus, ele escolheu a Pedro, mas alguns até têm uma interpretação achando que a igreja ela ia ser fundada sobre Pedro, ia ser colocado sobre Pedro, porque Pedro, alguns vão dizer que o significado é rocha, mas jamais a igreja poderia ser colocada sobre um homem. Jamais a igreja ela poderia ser alicerçada sobre um homem. Nós sabemos que o homem ele é falho, sim ou não? Sim. O homem ele é pecador. Então, quando Jesus ele fala que a igreja ia ser colocada sobre a rocha, essa rocha é Cristo, é o próprio Cristo. Em Atos vai dizer acerca disso. Então, Pedro, ele é uma partícula, fragmento. Eu e você, nós somos fragmento dessa rocha. Tirada da rocha, eu e você, nós somos. Mas a rocha verdadeira é Jesus. Não tem como, Jesus, ele já fala em João, não tem como de nós mesmos fazer coisa alguma. Se nós não estiver ligados na videira verdadeira, nada nós poderemos fazer. Muitas pessoas, aleluia, até mesmo achando pelo seu entendimento, achando porque recebeu sabedoria, achando porque recebeu algo do Senhor, ela acha que ela pode ir, que ela vai alcançar, mas sabemos que muitos homens fracassaram. E aqui falando acerca desses dois alicerces, eu quero ministrar acerca de um ministério bem sucedido, e um ministério que infelizmente daqueles que não praticam a palavra vai ter uma vida de fracasso. Sabemos nós que ninguém quer ter uma vida de fracasso.
Se nós pedir aqui para alguém levantar a mão e dizer eu quero ter uma vida de fracasso, ninguém vai levantar, porque ninguém quer ter uma vida de fracasso. Só que o interessante, para que a gente venha ter uma vida boa, alicerçada, uma vida estruturada, nós temos que estar praticando a palavra de Deus. Quem me ouve, diga amém. Nós precisamos estar buscando em Cristo Jesus. Nós não podemos de nós mesmos fazer coisa alguma. Nós temos que buscar em Cristo. Só Cristo pode nos dar o alicerce que nós precisamos. Muitas pessoas que caíram, muitas pessoas que fracassaram, muitas pessoas até mesmo que hoje estão aí fora, que infelizmente, eu acredito que Deus, Ele sempre vai nos alertar. Deus, Ele sempre vai nos corrigir. E nós vamos entrar em alguns versículos aqui que vai relatar acerca disso. Só que o interessante é que a palavra de Deus, ela pode vir até mim e até você, mas nós temos a escolha de colocar em prática ou não. E aqueles que recebem a repreensão, a palavra de Deus, e não colocar em prática, achando que às vezes porque louva bem, prega bem, e como eu estava dizendo, às vezes as pessoas acham que a beleza de um ministério é louvar, quem sabe de uma casa bem alicerçada, é pregar, esboçar, é conhecer, é saber, e não é isso. Uma casa bem alicerçada é nós estar praticando a palavra da verdade. Quem me ouve, diga amém. Nilton, por gentileza, 1 Coríntios capítulo 10, você acompanha conosco. 1 Coríntios 10, 4. 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 4. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguiam, e a pedra era Cristo. Olha esse mistério. Leia o começo bem devagar. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual. Segura aí. Todos bebiam de uma mesma. Todos. Então não tinha uma exceção. Era todos. Todos aqui estão sendo abençoados pela mesma palavra. Estão bebendo da mesma fonte. Mas por que uns estão estruturados e outros não? Porque uns estão sendo abençoados e outros não? Sendo que todos estão bebendo da mesma água. Pode ir. Porque bebiam da pedra espiritual que os seguiam, e a pedra era Cristo. A pedra era Cristo. Pode se sentar. Presta atenção. Essa pedra que está sendo relatada é a pedra que seguiu. E alguns às vezes falam, pastor, não era só coluna de fogo e a outra de... Não, também era rocha. Imagina, irmão. Você lembra quando Moisés, ele, de vez de ele falar com a rocha, tocar na rocha, ele foi lá e bateu nela? Então a água saiu, porque Deus, Ele quis, e Ele quis dar providência para o povo, como maná e também como a água, para saciar a sede do povo. E pense no povo, irmão, que era rebelde. Moisés estava em luto pela sua irmã Miriam, e cansado naquele momento, ele, na sua dor de luto, ele não teve a paciência
e bateu na rocha, mas saía por uma outra. Só que a água saiu e todos beberam da mesma água. E aí vai entrar na parte espiritual, que todos estão aqui bebendo da mesma fonte, da mesma rocha. Essa rocha é Cristo. Todos estão compartilhando da mesma rocha. Mas por que uns estão alicerçados e outros não? E o interessante que chama a minha atenção, como pastor eu vou saber que eu vou estar alicerçado? Como pastor que eu vou saber se eu estou na rocha ou não? Eu vou só saber se eu estou na rocha quando vir a chuva, quando vir os rios, quando vir o vento. Isso é interessante, porque quando eu digo chuva, a chuva vem da onde? Do céu. E às vezes tudo nós atribuímos ao diabo. Tudo, Emmanuel, às vezes nós falamos assim, é o diabo. Você já parou para pensar se foi Deus que colocou nós à prova para ver se a gente está alicerçado nele? Glória! Arrepiou aqui. Para ver se nós estamos alicerçados na sua palavra. Se a gente estamos praticando a palavra de Deus. Deus não tem prazer em queda de ninguém. Deus não quer que o seu povo venha cair. Não. Só que Deus, Ele todos os dias, Deus, Ele está revelando a sua boa vontade. Deus, Ele está se preocupando com a gente. Só que a gente, às vezes, muitas das vezes, a gente não se preocupa em fazer a vontade de Deus. Se preocupamos em fazer a nossa vontade. Então Deus, Ele nos coloca à prova, porque a chuva ela vem do alto. Glória. Eu acredito que o próprio Deus, Ele faz chover às vezes. E quando essa chuva vem do alto, ela vai atingir o nosso telhado. Como está o nosso telhado? Glória, Santo Deus. Como está a tua cobertura? Glória a Deus, Santo. Você tem orado? Você tem pedido proteção para Deus? Você tem buscado? Quando eu digo essa proteção, eu não digo para você correr agora e comprar telhados novos para a tua casa. Não. Eu digo para você entrar dentro do seu quarto, fechar a porta e orar ao Pai secreto, porque você vem, aleluia, ter uma proteção divina. Glória, Santo. Nós precisamos, aleluia, confiar em Deus. Foi lida aqui a palavra oficial, Salmo 125. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Só que o interessante é que a gente falamos que nós confiamos em Deus e não entregamos na mão dele Glória a Deus. as nossas preocupações. Às vezes perdemos noites de sono, mas não temos a coragem de dobrar o joelho e falar: Pai, está em tuas mãos. Glória. Senhor, nos cobre, nos proteja. Na questão do, eu vou pegar a parte do vento. O vento, ele pega a parte lateral, Cláudio. Ele vem soprando, atingindo a parte lateral da casa.
lados, sim ou não? Dos lados. E quando eu estava meditando acerca dessa palavra, e o Espírito Santo foi me guiando, eu sinto graça nisso. Eu aprendo que Deus, Ele permite que algumas coisas ao nosso lado aconteçam, para ver se nós estamos alicerçados na sua palavra. Glória a Deus. Às vezes é tanto escândalo que acontece do nosso lado. É o irmão A, o irmão B, coisas que acontecem no mundo. Tem pessoa que não aguenta isso. Tem pessoa que para e fala assim: não. Eu vi um vídeo, compartilhei ele, eu achei bem interessante. Por isso que Jesus, ele falou assim: eu sou o caminho. Porque quando nós colocamos a nossa fé em pessoas, admiramos pessoas, olha para cá, admiramos pessoas, até mesmo achamos, olhando para algumas pessoas e falando assim: aquela pessoa é uma pessoa bênção de Deus, servo de Deus, amém até aí. Mas quando a gente colocamos a nossa esperança, a nossa fé em pessoas, e essas pessoas às vezes tomam algumas atitudes, ela acaba fraquejando, a nossa fé, ela vai ser abalada. Então aqui que eu aprendo esse vento que atinge essa casa na parte lateral, nós nos chama a atenção para que nós não podemos olhar para aquilo que acontece do nosso lado. Nós temos que olhar para o alvo, que é Cristo. Quem me ouve, diga amém. Nós temos que olhar para o alvo. Nós temos que parar de ficar olhando para a esquerda e para a direita. Você lembra que Deus, ele falou para Josué: Josué, não olha nem para a esquerda nem para a... Vamos lá, vamos correr. E também os rios. Nilton, fica para ler Isaías 26, versículo 3 ao 4. E vem os rios. Os rios, irmão, é aquilo que pega por baixo. Quem me ouve, diga amém. É aquilo que pega por baixo. E aqui o negócio estreita mais, porque em cima, se não tiver cobertura, pode adentrar a chuva e sim molhar as coisas que estão dentro da casa, os móveis, pode estragar as coisas, deixar as coisas bagunçadas. O vento, ele pode até mesmo, como já aconteceu aqui em Peruíbe e em outros lugares, atingir o telhado, atingir as paredes, pode tentar derrubar algumas paredes. Quem me ouve, diga amém. Só que presta atenção, o mistério agora está aqui. Os rios, ele vem pegando embaixo, ou seja, ele vem pegando na estrutura. E se a nossa fé não estiver em Cristo, se nós não tiver alicerçado, colocado, firmado a nossa fé em Cristo, a gente vai sofrer agora, é nesse momento. Quando o rio vir pegar as estruturas, aí se tiver alicerçado na areia, a areia vai pegar, irmão, vai embora, e a casa vai cair. Você já viu na televisão, muitas vezes já aconteceu, as pessoas que constroem aquelas casas, né? Lá no Rio de Janeiro tem, em São Paulo também, nas grandes favelas, né? Os morros, e quando chove muito, aí vem aquelas casas, né?
uma caindo sobre a outra, porque ali a chuva vem derrubando, porque vem como um rio, aí vem pegando nas estruturas embaixo, e o barro, ele vem soltando, e eles mesmo fazendo ali a estrutura, porque não fez muito firme, muito profunda, então acaba cedendo, e muitas casas sendo derribadas. Então nós sabemos que nós precisamos estar colocando a palavra em ação. Quem me ouve, diga amém. Amém. E o interessante, irmão, que olhando nessa parte de baixo, o diabo ele tem tentado atingir a igreja de uma forma muito grande. Ele não vai parar. Por isso que o apóstolo Paulo diz que a gente temos que se revestir das armaduras de Deus. E não tem como eu e você se revestir das armaduras de Deus somente com aquilo que nós achamos. Hoje, muitas pessoas lêem a palavra, irmão. Muitas pessoas até mesmo acham que compreendem a palavra naquilo que lê e acha. Naquilo que lê e acha. Eu acho que é assim, e não é dessa forma. A palavra de Deus, ela não pode viver, não pode ser colocada como um achismo. A palavra de Deus é aquilo que Deus está falando. Eu não posso mudar ela. Eu não posso adulterar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é alicerce para a nossa fé. Quem me ouve, diga amém. Amém. Vamos lá, Nilton. Isaías, para nós correr. Isaías 26, versículo 3 ao 4. Isaías capítulo 26, versículo 3 e 4 diz: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. 4. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Amém? Então a confiança, por que aí está dizendo que é a rocha e falou acerca da confiança? Porque, queridos, ou a gente confia na palavra de Deus, ou a gente não confia. Ou a gente confia naquilo que está escrito aqui, ou a gente não confia. Ou a gente pratica, hoje tem muitos livros de autoajuda, hoje tem palestras, né? Só que, irmãos, não adianta, se Cristo não estiver. Quantas pessoas, irmãos, que são doutores, quantas pessoas que conhecem, mas não estão em Cristo, estão depressivas. Quantas pessoas que eu já fui entregar marmitex nas ruas, e pessoas que formadas, pessoas que conhecem, irmão, são doutores, professores, Nilton, pessoas que conhecem e sabem acerca de psicologia, olha para cá, mas caíram, fraquejaram. A palavra de Deus é a única salvação de vida eterna. Quem me ouve, diga amém. Vamos correr. 1 Pedro, Nilton, por gentileza. Você está abrindo, está acompanhando conosco? 1 Pedro 2, capítulo 2, versículo 4 e 5. Pedro, capítulo 2, versículo 4 e 5. E chegando-nos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Olha que interessante. Você está acompanhando aí? Essa pedra, ela foi reprovada pelos homens.
mas ela foi aprovada por Deus. Jesus, ele foi reprovado pelos homens e foi aprovado por Deus. Quem me ouve, diga bem. Sabe, eu posso falar assim ou não? Muitas pessoas hoje querem ser aprovadas pelos homens. Muitas pessoas que eu conheço, às vezes ela quer se desviar da palavra para poder agradar algumas pessoas. Muitas pessoas estão, você quer ver uma prova? É eu mudar a mensagem para agradar o povo. É eu receber uma mensagem de Deus e eu pegar para agradar o homem, entregar uma outra mensagem. A massa que vai ouvir aquilo que o coração, o ouvido dela deseja, ela pode bater nas minhas costas e dizer: você é um ótimo pregador. Mas diante de Deus eu estou sendo reprovado. Agora muitas pessoas que estão sendo reprovadas aí fora, às vezes reprovadas até mesmo na igreja, mas estão sendo aprovadas por Deus. Quem me ouve, diga amém. E isso é muito interessante. O versículo 5, o versículo 4, por gentileza, o 4. Olha isso aí, não foi só Cristo. Ele fala o versículo 3 acerca da pessoa de Cristo, depois vai falar do homem. Pode falar. Versículo 4. E chegando-nos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. O 4. Esse é o 4? Que depois você tinha lido mais um, que foi estender mais um pouquinho, foi 5. Deu 5, por gentileza. Versículo 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Casa espiritual. Irmão, não adianta nós construir um ministério e como Jesus, Cláudio, ele procurou pela manhã, ele sentiu fome, minha mãe, ele procurou frutos. Só que quando ele chegou diante da figueira, só tinha aparência, não tinha frutos. Só tinha aparência, não tinha frutos. Tem pessoa que às vezes tem um ministério que só tem aparência, só tem beleza. A gente não precisa mostrar nada para ninguém. A nossa casa, como foi dito aqui no versículo 5, a nossa casa é espiritual. A gente não precisa colocar numa prateleira, numa vitrine e dizer: ó, minha casa está assim. Deus, ele sabe. Quem me ouve, diga amém. Provérbios, Nilton, vamos para Provérbios. Provérbios é negócio pega, irmão. Quem está preparado, diga amém. Segura o cinto agora. Provérbios 16, versículo 21. Aqui tem versículo para varão e tem versículo para varoa também. Aleluia. Achou aí, Nilton? Nilton está livre, tá? Vai lá. Provérbios capítulo 16, versículo 21. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. Ele vai ser chamado o quê? Prudente. O interessante é que a prudência é uma pessoa que ela se prepara, ela tem reserva.
Glória. Tem muitas pessoas que ela não se prepara. Agora eu te pergunto algo muito simples. Quem que você acha que construiu a casa mais rápido? Foi o primeiro homem ou o segundo? O segundo. Porque Cláudio, ele pegou já o terreno na areia, fez ali um cavão, uns buracos, já levantou a casa rapidinho. Agora imagina o primeiro construindo na rocha, minha mãe. Na rocha, imagina a taiadeira comendo com a marreta na sexta-feira. Mas por quê? As pessoas hoje, ela quer facilidade. As pessoas não querem ter um trabalho, não, porque hoje, se você colocar a palavra de Deus, eu estou falando aqui de nós ouvir, praticar, ter prudência. Hoje, se você fala que você é servo de Deus, você é um homem quadrado, é uma mulher quadrada. Se você fala, aleluia, que você jejua, que você se veste de uma forma correta, íntegra, de uma pessoa serva de Deus, uma pessoa que não vai se expor. Você é uma pessoa quadrada, você é uma pessoa que, não, você está por fora. Então nós temos que ser prudentes. Nós temos que estar a cada dia pedindo: Espírito Santo, me ajuda. Eu confesso que eu não consigo, mas o Senhor pode me ensinar. O Senhor pode me ensinar. E o Espírito Santo a cada dia tem tentado nos convencer. Quem me ouve, diga amém. Só que a gente não tem dado ouvido à voz do Espírito Santo. Você sabia que tem pessoas que não ouvem mais a voz do Espírito Santo? Tem pessoas que acham que a voz do Espírito Santo é chata. Porque entre a voz do Espírito Santo que é uma. Tem pessoa que está trocando a voz do Espírito Santo por uma massa que está dizendo: não faça mesmo. Você é bonita, você é bela. Hoje você quer ver nas redes sociais, irmãos, só Jesus. Eu vejo pessoas que, infelizmente, não estão conseguindo estar firme com Jesus, e às vezes coloca lá, colocando batom, colocando uma roupa, um decote, mostrando o seu corpo, colocando as suas ali, aí tem pessoa que é crente, irmão, cristão, vai lá, curte, amém, isso linda, isso lindo, incentivando, e não consegue ter o entendimento, o discernimento que aquela pessoa está indo para a ruína, e está indo para o abismo. A gente não pode incentivar, irmão. A gente tem que apresentar: Senhor, a pessoa não está bem, Pai, toma em tuas mãos. Porque o que tem de pessoas, irmão, deixando de ouvir a voz do Espírito Santo para poder receber aplausos. Vamos lá, nós devemos orar pela vida dessas pessoas. Provérbios 14, 1. Provérbios capítulo 14, versículo 1. Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derruba com as suas mãos. Derruba com as suas? Olha que coisa. Está falando acerca da casa. E eu amo a Bíblia porque você já parou para pensar acerca da sabedoria? Porque a sabedoria, ela vem do alto. A Bíblia fala que a sabedoria vem do alto.
E tem muitas pessoas que confundem a sabedoria com conhecimento. E até mesmo de adquirir muito conhecimento e de ter muito conhecimento de tantas coisas, acha que é uma pessoa sábia. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. A sabedoria, ela vem de cima de Deus. E tem pessoa que às vezes ela não tem tanto conhecimento, mas ela tem sabedoria. O conselho dela é bom. Ela consegue enxergar as coisas que estão acontecendo à sua volta. Ela sabe que ela tem que fechar as brechas. Não pode dar espaço para o diabo. E deixando aqui, já abrindo um parênteses, nem tudo é o diabo. Como o próprio versículo, a tola, ela destrói com as suas próprias mãos. Ou seja, Deus dá a bênção na mão, e a pessoa, às vezes, ela acaba não tendo sabedoria, e ela acaba destruindo com as suas próprias mãos. Às vezes, sendo uma pessoa amargurada, murmurona. Posso falar assim ou não? Sim. Murmurona. Quem aguenta uma pessoa que fica murmurando o tempo todo, irmão? Uma pessoa inchosa, uma pessoa que em todo momento está sempre ali, só negativa. Deus lhe deu um marido bom, deu uns filhos abençoados, com saúde. E irmão, às vezes a criança, a gente fala abençoado mesmo, por quê? Porque às vezes a criança não para. Mas você vê quando uma criança ela está doente, ela fica moadinha. Nós pais, nós sofremos, nós olhamos e falamos assim, onde estava correndo aqui, derrubando tudo, e hoje está aqui. A gente fica, pelo amor de Deus, levanta, né? A gente quer que a saúde venha para poder, né? A gente até prefere depois que ela corra, que ela quebra até alguma coisa, mas melhor do que ver ela ali caída, enferma. Quem me ouve, diga amém. Então, até mesmo quando a criança está com a saúde, ou quando o marido, né, que às vezes toma alguma atitude, aí você fala, às vezes a pessoa só reclama. A gente tem que dar graças a Deus. Aleluia. E a gente temos que ter sabedoria para liberar uma palavra. Porque quem sabe a pessoa que ela está errando, porque quem aqui erra porque quer? Eu acredito que ninguém. Às vezes a pessoa está errando porque ela não está conseguindo enxergar o seu erro. Não está conseguindo enxergar. E é a mulher sábia, ela chegando ali, irmão, a mulher ela tem um jeito. Se a mulher ela chegar no pé do ouvido do homem, com muita sabedoria, com a palavra mansa, aquelas palavras doces, Manuel, né? Vindo ali, conversando, amansando a fé, também como tem algo que é só Jesus, né? Então, aí vem conversando, ela consegue ganhar o homem, sim ou não? Sim. Então ela vai ter a sua casa edificada. Jazia o pregador, a pregadora, né? Tem uma pregação aí muito. Porque se o homem ele acordar bravo, a mulher doma o homem. Se o filho acordar bravo, a mulher doma o filho. E agora, se a mulher acordar brava? É só Deus, irmão. Por isso que a mulher ela tem que estar buscando com sabedoria. Vamos correr. Provérbios capítulo 1, versículo 32 e 33. Quando eu prego essa mensagem, aperta aqui, viu, irmão? Primeiro ela bate em mim, depois ela vai passando para vocês. Achou, irmão? Provérbios 1, 32 e 33. Provérbios capítulo 1, versículo 32 e 33. 32 diz:
Porque os desígnios dos simples os matará, e a prosperidade dos loucos o destruirá. 33. Mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Olha aí, aquele que dá, a gente tem que dar ouvido à voz de Deus. A gente tem que estar cada dia dando ouvido à voz de Deus, à voz do Espírito Santo e praticando. Nós temos que praticar, irmão. Nós precisamos praticar, colocar em ação. A cada dia colocar a palavra de Deus em ação. Vamos lá, Provérbios também 15, capítulo 15, versículo 31 e 32. Provérbios capítulo 15, versículo 31 e 32. 31 diz: os ouvidos que escutam a repressão da vida, no meio dos sábios farão a sua morada. 32. O que rejeita a correção menospreza a sua alma, mas os que escuta a repreensão adquirem entendimento. Olha que coisa, irmão, que palavra maravilhosa, que coisa boa, que pérola. Nós temos que pegar essa palavra, vai marcando aí. Vamos lá para a gente adorar Tiago, capítulo 2, né? Lá no finalzinho, epístola de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3. Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3, diz: meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações. 3. Sabendo que a prova da vossa fé, a obra, a paciência. Irmãos, eu deixei esse versículo porque às vezes o Senhor vai nos colocar à prova. Quem me ouve, diga amém. Às vezes o Senhor vai nos colocar à prova para poder ver, como eu estava dizendo no início, para ver a nossa fé. Amém? Vamos lá, Tiago 2 e 14, Nilton. Tiago capítulo 2, versículo 14 diz: meus irmãos, que aproveitas se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-los? A fé sem obras é morta. Eu vou finalizar nesse versículo porque, irmãos, a palavra de Deus, ela vem. Deus sempre está levantando alguém para pregar a sua palavra. E a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E como nós estamos falando acerca de alicerce de casa, é acerca também de obras. Sim ou não? De obras. Você precisa arregaçar as mangas e trabalhar no seu ministério. Eu quero finalizar aqui. Você já parou para pensar que você tem um ministério? Que você precisa, assim como você acorda de manhã, que você às vezes você sabe o que fazer, o que você tem que acordar, você tem que trabalhar, chega lá no seu trabalho, o que você precisa trabalhar, o que você tem que fazer no seu trabalho, você já sabe o que você tem que fazer. Você já parou para pensar que no seu ministério, na tua vida, você tem um ministério, você precisa trabalhar nele. Você precisa trabalhar para que você não venha cair em tentação. Você precisa trabalhar para que a cada dia você venha andar em santidade. Você precisa trabalhar para cada dia você construir um alicerce em Cristo. Porque depois não adianta. Porque, irmão, hoje, os dias atuais, nós sabemos que nós oramos para melhorar. Mas hoje tem muitos escândalos, muitas coisas acontecendo, muitas coisas. Então, se a gente não tiver alicerçado em Cristo, a gente não vamos continuar. Quem me ouve, diga amém. Se coloca sobre os teus pés.
Então você vai sair daqui hoje dizendo: eu preciso trabalhar. Porque tem pessoas: pastor, eu tenho fé. Olha que maravilha, irmão, ter fé, coisa boa. Quem tem fé agrada a Deus, isso é muito bom. Mas e as obras? Se você falar assim: eu estou com a minha fé alicerçada em Cristo, estou orando, estou lendo a palavra, estou meditando, estou jejuando. E não é só jejuar quando é congresso, não. E não é só jejuar quando vai pregar, não. Não é só jejuar quando tem alguma bênção para receber, não. Eu quero aquele milagre, eu vou jejuar, é bênção. Mas eu buscar em Cristo, eu jejuar, Senhor, eu quero jejuar para mim matar minha carne, para mim me santificar. Eu preciso trabalhar cada dia. Eu finalizo. Em tua cabeça, Pai eterno e santo e Deus, está aí, ó Pai, a tua palavra, Senhor. Deus, que nós viemos colocar a tua palavra em prática, que nós viemos a cada dia na calamaçou de Quelemambaraia. Ó Senhor, meu Deus, está construindo, meu Pai, a nossa casa espiritual, construindo, meu Pai amado, na rocha que é o Senhor. Nos ajuda, nos dá sabedoria, Deus, que o Senhor possa nos despertar, Senhor, para sair do acomodismo, para sair do eu faço, eu posso. Ó Deus, nos ajuda, meu Pai, a ter humildade, simplicidade. Nos ajuda, meu Pai amado, a obedecer a tua palavra. Nos ajuda, Senhor, meu Pai amado, a compreender a tua palavra, Senhor. Nós precisamos, Senhor, meu Pai, estar em Cristo, estar praticando a tua palavra cada dia, Senhor. Ajuda o teu povo, nos ajuda. Ó Pai, que o Senhor possa estar abençoando a todos que aqui estão, abrindo o entendimento, que os tampões, Senhor meu Pai, dos ouvidos, as escamas dos olhos, as correntes do coração, venha cair por terra, Senhor, e que essa palavra da verdade, Senhor Jesus, venha libertar. Ó Deus, faça a tua obra, Senhor, é o que Ele peço em nome de Jesus, e você diga amém. Bate palma para gente. Glória a Deus.